Na verdade, hoje a gente vai discutir sobre o segundo consenso brasileiro de alopecia areata. É muito importante a gente falar sobre isso porque tem muita coisa nova que surge por aí e tendo muita coisa nova, é aqui que a gente vai atualizar, certo? Então não existe lugar melhor do mundo para isso. Vamos nos atentar aqui ao consenso brasileiro, tá? Então eu vou atentar à questão do que tem no consenso, não sobre toda a alopecia areata, porque senão a gente fica aqui um dia inteiro falando sobre a alopecia areata, tem muita coisa para a gente conversar. A alopecia areata, ela é um tema muito vasto e sempre tem novas formas de tratamento, às vezes surge uma coisinha aqui, outra ali, mas o mais importante é a gente atuar cientificamente no que existe no consenso. Então vamos falar sobre o que o segundo consenso trouxe de mais atual. Vou já antecipar para você um spoiler que não muda tanta coisa assim do que a gente já conversava, mas tem algumas coisinhas que elas vão modificando. Então vamos lá. Aqui está a capa, o título do artigo, segundo o consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia para alopecia areata. Esse é o consenso atual do finalzinho de 2024. Está fresquíssimo, ainda saindo fumacinha do papel. Vamos sem mais delongas. O que é a alopecia areata? A alopecia areata é uma alopecia não cicatricial de caráter autoimune que acomete principalmente os folículos anágenos, né? Então a gente sabe que a alopecia areata ela tem essa característica de pegar fios terminais anágenos e também acomete o aparelho umbial. Aqui o artigo, o consenso, ele traz para a gente uma nova casuística, uma nova estatística de que a alopecia areata ela pode acometer qualquer idade, mas a maior prevalência é antes dos 40 anos. Antes a gente tinha aí, podia acometer qualquer faixa etária. Claro, pode continuar acometendo qualquer faixa etária, mas a maior predileção é para aqueles indivíduos com menos de 40 anos, certo? Outra coisa importante, quando a gente tem alopecia areata, o levantamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia mostrou para a gente que nós temos uma incidência, né, na alopecia areata muito importante. A gente tem uma incidência de aproximadamente 1,2% de todos os pacientes de uma consulta dermatológica. Então é muita coisa, 1,2% de todos os pacientes de consulta dermatológica é muito grande. Claro, é menos frequente do que eflúvio telógeno e alopecia areata, mas continua sendo muito grande. Então, para quem trabalha com tricologia, a alopecia areata continua sendo, como é que eu posso dizer, um grande pilão aí do tratamento na área tricológica, né? E aí, se você pegar um indivíduo na população geral, o risco de um indivíduo qualquer, que você pega ele na população geral, de desenvolver alopecia areata, é de 2% ao longo da vida. Então, se você pegar aí dentro de um grupo de 100 pessoas, duas delas, pelo menos, apresentarão em algum momento da vida um quadro de alopecia areata. É bastante coisa, né? E o estudo atual, esse que nós estamos estudando aqui, é uma atualização do consenso do ano de 2020. Então, tiveram quase aí 5 anos de atualização. Uma coisa muito importante, quando a gente fala de alopecia areata, é muito importante a gente avaliar pela gravidade. Apesar da alopecia areata ser classificada com aqueles padrões clínicos, não é? Que a gente sabe, que a gente fala de unifocal, multifocal, universal, ofiásica, cisáica, etc., o tratamento ele não vai levar em consideração quase nenhum desses tipos, exceto a alopecia areata universal, mas ele é basicamente baseado na gravidade da extensão do quadro. Aqui eu trouxe uma tabelinha do artigo, mas eu não vou ficar lendo tabelinha, porque isso aqui eu estou apresentando via oral para vocês. Depois o artigo vai estar disponível, eu já mando para vocês aí, para quem quiser ler com mais afinco, tá? Mas basicamente aqui em imagens, né? A gente tem alopecia areata unifocal, que é com uma única área, e lembrem que não é placa, é área. Nós temos a alopecia areata multifocal, com mais de uma área, só falando um pouquinho dos padrões clínicos. Temos a alopecia areata ofiásica, que pega a linha de implantação posterior. Isso daqui é muito importante a gente falar sobre esses padrões de apresentação clínica, porque faz parte de todo um contexto da alopecia areata. Observem aqui que na alopecia areata ofiásica é muito comum a apresentação daquela mancha salmão na nuca do paciente. Isso não confere um critério de gravidade, é só um achado.
E nós temos a alopecia areata total, ou seja, todo o couro cabeludo, sem a preservação, ou desculpa, mas com preservação da sobrancelha, diferente da alopecia areata universal, em que você pega pelo de todos os tegumentos, sobrancelha, cílio, região genital, extra couro cabeludo, tá bom? Temos ainda um outro padrão menos comum, mas para quem já frequentou ambulatórios de tricologia especificamente sabe que eles aparecem se a alopecia areata é em cisaico, que é a ofiásica inversa, tanto que cisaico é ofiásis ao contrário. É um padrão de apresentação um pouco mais raro, mas ele também é pertinente e faz um diagnóstico diferencial importantíssimo com alopecia frontal fibrosante. E por último, mas não menos importante, nós temos a alopecia areata difusa, antigamente chamada de alopecia areata incógnita. Hoje nós não utilizamos mais esse termo, tá? Então isso é uma coisa importante que eu gostaria de marcar com vocês e frisar aqui com vocês que esse termo, alopecia areata incógnita, ele não é mais utilizado. Nós chamamos de alopecia areata difusa, ok? Para a gente não cometer nenhum erro semiológico. Bom, voltando, retornando ao artigo, aqui, o que o artigo fala, né? O primeiro passo para avaliação da gravidade, para a gente poder tratar esse paciente de uma maneira adequada, o primeiro passo para avaliação da gravidade é a avaliação da extensão do quadro. Então, o artigo fala que o primeiro passo para isso é a extensão do quadro. E o que a gente tem de extensão do quadro? Ele traz para a gente um score que já era bastante utilizado, mas hoje em dia a gente utiliza mais, que é o chamado score SALT. O que é o score SALT? Score SALT é o score, é uma sigla do inglês chamado Severity of Alopecia Areata Tool. Então, é a ferramenta para a severidade da alopecia areata. Hoje, o score SALT se tornou a ferramenta mais utilizada para avaliar a extensão da alopecia areata, sendo que o score SALT ele é bastante intuitivo. Um SALT maior, um SALT 0, a gente coloca aqui, a gente vai colocar como ausência de alopecia areata, enquanto que o score 100 é alopecia areata em todo o couro cabeludo, ou seja, o score SALT ele vai refletir apenas o quê? Ele vai refletir a porcentagem de área acometida deste couro cabeludo, tá? Estou tentando fixar uma imagem minha aqui na tela. Vamos ver aqui. Só rapidamente por conta da gravação. Fixar. Ok. Ficou melhor. É só porque vocês vão entender depois na gravação quando vocês forem assistir. Então, o score SALT, ele basicamente, ele se refere à porcentagem de área cometida. Se eu colocar um SALT 25, significa que tem 25% de área do couro cabeludo acometido. E como que a gente faz essa avaliação? A gente pega esse couro cabeludo e vai dividir em 4 grandes áreas. A gente vai pegar toda a área da calvária, aqui em cima, que representa aproximadamente 40% do couro cabeludo, região occipital, que representa 24% da região do couro cabeludo, e as regiões temporais esquerda e direita, temporoparietal esquerda e direita, que representa cada um dos lados 18% do couro cabeludo. Então a gente vai pegar de uma maneira matemática, e para a gente subdividir isso, vai ficar aí na calvária, que corresponde a 40%, você divide em 4 e fica 10, 10, 10, 10, para você poder medir mais ou menos como fica. A mesma coisa com a região occipital. 6, 6, 6, 6, a mesma coisa nas regiões laterais. Aqui para não dar, por causa do artigo, um número quebrado, enfim, eles dividem 5, 4, 4, 5, mas é basicamente 5% cada um dos quadradinhos. Por quê? Não interessa se o quadro ele tem 20% ou 21% de extensão. Vamos combinar que é a mesma coisa, né? Claro que isso vai interferir depois numa questão aí de estatística, na questão da tabelinha para a gente classificar, mas 1, 2% de variação, isso é aceitável, tá? Então é só para vocês entenderem como funciona e o artigo ele coloca de uma maneira prática como a gente medir isso. Por que é importante o score SALT? Por quê? Casos leves, a gente vai considerar que o score SALT menor do que 20%. Lembrando que é aquilo que eu falei para vocês, 19%, 20%, 21%, é tudo a mesma coisa, né, pessoal? Só para a gente poder classificar de uma maneira que a gente coloque em números,
né? Casos moderados, a gente vai considerar o score SALT de 21 a 49%, né? Uma média aí de 30% do couro cabeludo, que é mais ou menos o que a gente utilizava anteriormente. E casos graves é quando você tem um score SALT maior do que 50, ou seja, mais do que 50% do couro cabeludo. Aqui ele traz um dado bastante importante, que existem algumas circunstâncias que fazem aumentar o grau de severidade. O que significa isso? Se o paciente tiver um desses pontos aqui, ele passa sempre para o score posterior. Então, se ele tiver, por exemplo, ó, acometimento de sobrancelhas ou cílios, uma resposta não satisfatória depois de 6 meses de tratamento, um pull test positivo difusamente no couro cabeludo, você vai puxando e vai vendo. O impacto psicossocial negativo muito importante, né? Aí você, por exemplo, o paciente tem um score SALT 20, um score leve, e ele tem um desses pontos, ele vai passar para um score moderado, mesmo tendo menos do que 20% de couro cabeludo. Vamos supor que o paciente tem um score SALT de 25, que seria um caso moderado, mas aí ele tem acometimento de sobrancelha ou cílio, ele vai passar para um caso grave, tá bom? Então, sempre que a gente tiver um desses comemorativos, você vai aumentar a gravidade do quadro do paciente. Por quê? Isso vai interferir lá na frente no tratamento. Aqui nós temos um exemplo prático que o artigo traz sobre o grau de severidade da alopecia areata. Então, aqui nós temos, por exemplo, esse paciente em questão, é que ele está com o couro cabeludo mais raspadinho, mas dá para observar. Aqui nós temos, ele faz uma medida, né? Aqui vocês vão ver que tem um pouquinho de cabelo, um pouquinho de cabelo, mas basicamente ele tem 14% de um lado, 14% do outro. Aqui ele dividiu, né? Vamos dividir aqui esses 40%, faz uma cruz, divide 10, 10, 10, 10. Tem um pouquinho aqui dessa região, eu colocaria uns 2%, é uma coisa meio intuitiva, tá, pessoal? E aqui nós temos uma região que corresponderia a mais ou menos 6%. Então, somando tudo, esse paciente em questão teria um score SALT de 36. Claro que isso daí você tem que pegar uma folhinha, pega uma folhinha, um rascunho lá, rapidamente você faz isso daí e você rapidamente vai ter o seu score SALT definido, tá? Em questão de prognóstico, o que o artigo ele traz? O que o Consenso Brasileiro de Alopecia Areata traz? Ele traz que a alopecia areata possui um curso muito imprevisível. É impossível você prever se o paciente vai piorar ou melhorar. Casos leves e moderados, de uma maneira geral, repilam espontaneamente, mas também podem, em algumas circunstâncias, evoluir para casos graves. De uma maneira geral, 50% dos pacientes de casos leves, ou seja, com uma área única, repilam nos primeiros 6 meses. Então, casos muito levinhos, a probabilidade de repilação espontânea é maior. Já pacientes com áreas únicas, 70% deles vão repilar no primeiro ano, tá? Então, nos primeiros 6 meses, 50% de pacientes com pequenas áreas repilam em 6 meses e em um ano, 70% dos pacientes repilam em um ano. Então, observem que quanto mais passa o tempo, menor vai sendo essa taxa de repilação, né? Existem os fatores de mau prognóstico que a gente sempre cita, isso o artigo traz também, isso não muda. O fator de mau prognóstico incluem início da infância, que começa na criança, aquela alopecia areata prolongada, com duração maior do que 12 meses, envolvimento, aqui é envolvimento, não envolvimento, tá? Foi um erro de digitação meu. Envolvimento ungueal, associação com a dermatite atópica ou outras doenças autoimunes, como por exemplo a tiroidite de Hashimoto, e a história familiar de alopecia areata. Mãe tem, irmã tem, tia tem, filha vai ter, enfim, é um fator de mau prognóstico. Não é uma condição sine qua non os filhos terem, mas uma probabilidade maior. Quando a gente fala de diagnóstico na medicina de uma maneira geral, a gente fala, às vezes, de exames complementares. É sabido que aqui na alopecia areata o diagnóstico é eminentemente clínico. A gente só vai pedir biópsia quando houver dúvida do diagnóstico, né? Os exames complementares, eles não são necessários para o diagnóstico, mas eles muitas vezes são convenientes para um bom acompanhamento clínico e para descartar o diagnóstico diferencial, como, por exemplo, a alopecia areata é muito associada à tireopatia, a hipotireoidismo. Então, é conveniente que se peça um TSH
Sorologia para sífilis, quando você tem aquele padrão de ruído de traça que muitas vezes confunde, é importante solicitar o VDRL e o FTABS. Hemograma é muito comum não, mas está associado à descrição de anemia perniciosa, que é a doença autoimune que ataca lá o fator intrínseco, faz gastrite atrófica, e a glicemia de jejum por conta do diabetes tipo 1, que é uma condição também associada à alopecia areata. Tá? Aqui eu estou indo numa toada relativamente rápida, porque a gente tem bastante coisa para discutir hoje. Mas é bom da gente conversar com profissionais que já são formados, é que a gente tem essa flexibilidade, né? Existe uma questão que o artigo traz, ele traz um item, um tópico específico sobre o aspecto psicossomático da alopecia areata, vocês que aí trabalham na iniciativa privada, que lidam com paciente privado, claro, o paciente do serviço público também carece de atendimento psicossocial, mas isso às vezes é um pouco mais difícil. A entrada do paciente no SUS para o tratamento psiquiátrico e psicológico, infelizmente, é um pouco mais difícil, né? Então a gente sabe que a alopecia areata está muito relacionada ao aspecto psicossomático, né? A abordagem psicológica, o artigo ele recomenda que já seja realizada desde a primeira consulta, ou seja, começar a trabalhar isso no paciente. Por quê? A alopecia areata é extremamente impactante nas relações interpessoais, na vida profissional, falta um L aqui, na vida sexual, no desempenho escolar e na autoestima, gerando muito baixa qualidade de vida, e isso normalmente é proporcional à extensão do quadro da alopecia areata, né? E o artigo ele traz um dado bastante importante que 78% dos pacientes com alopecia areata possuem algum transtorno psiquiátrico subjacente e decorrente da alopecia areata, como depressão, ansiedade, algum tipo de paranoia ou algum tipo de transtorno de ajustamento, tá? Depois da psoríase, que é uma doença também do espectro psicossomático das mais intensas e das mais clássicas na dermatologia, a alopecia areata é a segunda condição dermatológica mais referenciada aos psiquiatras. Então veja como isso é importante, né? E aqui um dado alarmante que eu encontrei no artigo e que eu achei que isso não era assim. A eficácia dos antidepressivos, pessoal, psicoterapias ou técnicas de relaxamento, enfim, não foram avaliados em ensaios clínicos. Então, a gente ainda não sabe se realmente a gente administrar um antidepressivo para o paciente vai interferir na repilação. Claro, inegavelmente, isso o artigo traz, o suporte psicológico é fundamental para dar apoio para o paciente, gerando mais aderência ao tratamento, gerando melhor qualidade de vida, né? Mas a abordagem psicossomática ainda é um tema que carece de mais estudos para embasar o tratamento clínico em termos de medicina baseada em evidência. Isso o artigo trouxe, eu achei muito interessante essa atualização. Em termos de tratamento, quando a gente fala da alopecia areata, né, o artigo traz isso, que antes do tratamento medicamentoso, é fundamental você ter um bate-bola, um jogo rápido com o paciente, jogar real para ele, uma discussão ali, o artigo traz essa palavra realista sobre, sobre o atual quadro clínico do paciente. Falando de prognóstico, claro, não é para a gente falar para o paciente uma catástrofe, né, falar para a mulher que ela não vai repilar o couro cabeludo, mas é muito importante a gente também não gerar expectativas irreais, né? Para o paciente, isso é muito importante. Falar sobre a possibilidade de repilação, falar o quanto que pode repilar, o quanto que não pode repilar, esclarecer que não é uma alopecia cicatricial, que o potencial de repilação é de 100%, mas existem dificuldades ao longo do tratamento, né? Falar que existem chances de recidiva ao longo do tratamento, é importante, o paciente vai tratar. É importante dizer que pode, mesmo durante o tratamento, terem aberturas de novas áreas, né? Explicar e rastrear doenças autoimunes possíveis, porque a alopecia areata não vai trazer nenhum malefício físico para o paciente, mas uma anemia perniciosa, um diabetes tipo 1 e um hipotiroidismo podem trazer, né? Explicar sobre essa relação do aspecto psicossomático e, novamente, esclarecer uma abordagem de possível expectativa e real. Às vezes a paciente fala, eu vou tomar um remedinho e em uma semana eu já estou com o cabelo comprido de novo. Não é bem por aí. É de fundamental importância, pessoal,
um dermatologista e um tricologista conhecer principalmente os efeitos adversos dos tratamentos. Então, talvez esse seja o principal elemento aqui do artigo. Ele traz muito questão dos efeitos adversos. Tá? E aí os tratamentos eles devem ser indicados mediados pela severidade do quadro clínico. Eu trouxe a tabela para a gente não ficar com muito textão, e eu acho interessante neste momento a gente se atentar para a tabela. Ele coloca aqui os quadros de alopecia areata, né? Então, leve, que é o score SALT, menor do que 20%, moderado de 21% a 49%, e o severo ou grave maior do que 50%. Então, quais seriam as modalidades de tratamento para um score SALT menor do que 20%? Né? Nós temos o corticoide intralesional, o corticoide tópico, a antralina, que é o contactante, a terapia tópica imunoterápica, que é a difensiprona, e a associação com o minoxidil tópico. Nos casos moderados, a gente pode associar, considerar um corticoide sistêmico, né? Imunossupressores como azatioprina ou ciclosporina e metotrexato, principalmente nos casos moderados, nós podemos associar o minoxidil por via oral. Eu já vou esclarecer com vocês as modalidades de tratamento uma a uma, tá? E nos casos graves, o artigo ele traz a associação dos inibidores da JAK em combinação com minoxidil oral, com corticoterapia intralesional, corticoterapia sistêmica e sempre pensando nos inibidores da JAK. Aqui o artigo, pessoal, apesar dos inibidores da JAK não serem uma realidade para o nosso país, eles já estão sendo discutidos com mais afinco e com mais possibilidade de uso na prática do dia a dia. Porque com o passar do tempo, novos medicamentos, eles vão ficando cada vez mais baratos, não que sejam baratos, eles ainda são caros, tá? Agora, uma coisa importante que eu vou colocar um senso crítico deste artigo especificamente, é que ele fala sobre extensão, mas ele não fala sobre fase aguda ou fase crônica da alopecia areata. Isso depois a gente vai discutir nas nossas discussões de tratamento clínico, né? Nos nossos casos clínicos, porque quem já teve discussão de alopecia areata comigo sabe que uma coisa é aquele paciente que está 6 meses, 12 meses com o quadro da areata. Outra coisa é aquele paciente que está surgindo, pipocando, uma areazinha aqui e outra ali. Apesar de ter um score SALT menor do que 20%, ser um score baixo, você tem uma probabilidade de que esse score vá aumentando pelo fato de estar numa fase aguda. Tá? Isso o artigo ele não traz, eu achei uma falha deste consenso. Nenhum tratamento, aqui o consenso traz, possui um potencial de modificar a evolução a longo prazo da doença. O que significa isso? O tratamento ele vai tratar a doença agora, ele vai falar da alopecia areata agora, ele vai tratar a atividade de agora, tá? Ele vai modificar o episódio atual do paciente, não lá na frente, porque podem ocorrer recidivas, tá? Os inibidores da JAK, eles foram observados apresentando como os medicamentos com melhor resultado em doenças com menos de 4 anos de evolução. Mas o que significa isso? Melhor resultado atual. O artigo ele continua mostrando que eles não possuem uma resposta sustentada à atividade, ou seja, suspende o inibidor da JAK, volta à atividade da alopecia areata. Tá? Vamos começar com a corticoterapia intralesional. Observem aqui, pessoal, isso é um ponto do consenso. O corticoide injetável, ele é considerado pelo consenso como a primeira opção terapêutica para casos leves até moderados. O que significa isso? No paciente adulto, a primeira coisa que você vai fazer é a infiltração. Quais são as melhores indicações da infiltração? Áreas menores do que 3 centímetros e menos do que 25% de acometimento. Claro, você não vai pegar um couro cabeludo deste tamanho com área de acometimento e infiltrar todo o couro cabeludo. É muito ruim, né? Ele pode ser utilizado como adjuvante nos quadros graves, ou seja, o paciente está lá com um metotrexato, ele está repilando e ficaram aquelas áreas sem repilar. O que a gente pode fazer? Nós podemos, juntamente com isso, associar uma
um corticoide intralesional, tá? Aqui, o corticoide intralesional ele é isento de efeitos colaterais sistêmicos, né? E aqui nós temos uma ótima repilação, tá? O artigo ele traz que o corticoide intralesional ele pode gerar uma repilação de 65% até 70% dos pacientes após 6 semanas da primeira aplicação. Então, primeira coisa aqui do tratamento em termos de protocolo. Qual é a primeira opção terapêutica para quadro leve? Infiltração. Esse o artigo ele é bem taxativo. Quais são os corticoides mais difundidos no mundo? A triancinolona acetonida, que é mais solúvel e menos atrofiante, que nós conhecemos como a marca Kenalog. Aqui no Brasil, nós temos a triancinolona hexacetonida, que é o Triancil, nosso famoso Triancil, tá? Porém, o Triancil, a hexacetonida, é mais atrofiante, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? O Triancil, ele também é menos solúvel, e alguns profissionais gostam de diluir com lidocaína, para diminuir um pouquinho o efeito dolorido. Eu acho muito pelo contrário, a lidocaína ela aumenta o dolorimento na hora da infusão e ele pode fazer mais depósito e piorar o efeito atrofiante. Então, não se recomenda você diluir com lidocaína. Tá? A dose preconizada aqui não muda de 2,5 mg por ml, ou seja, aquela diluição de 1 para 8. Existe uma opção alternativa que o artigo traz, que é uma opção ao Triancil, que é o dipropionato de betametasona com a betametasona fosfato de sódio. Isso você encontra na farmácia, ele vem com uma ampolinha de 1 ml, tá? Você vai, aí tem que ser receitinha de bolo. Não dá para gravar porque é muita coisa, mas eu recomendo de repente vocês fazerem um print da tela aqui, tá? Você vai diluir 0,05 ml da betametasona, dessa soluçãozinha, em 0,95 ml de soro. E aqui essa diluição vai equivaler a 2,5 miligrama por ml do Triancil, tá? Então, se você não tiver disponível a triancinolona, né, o Triancil, você pode utilizar esse daqui. E eu achei bem interessante, porque ele é até mais barato do que o Triancil, tá? Então, eu confesso para vocês que utilizarei na minha prática clínica. Não sei como funciona essa questão de resposta terapêutica, porque ainda não utilizei essa modalidade de tratamento. Então, os consensos, eles são ótimos para trazer para a gente coisas novas. Aliás, um adendo aqui, hoje vocês sairão dessa aula como os maiores conhecedores de alopecia areata do Brasil. Vocês serão os caras mais atualizados de alopecia areata no Brasil, porque isso é o que tem de mais novo, né? O segundo consenso é o que há de mais novo no Brasil em termos de alopecia areata. Então, eu acho que essa aula aqui merecia até um print e vocês me marcarem no Instagram. Olha a publicidade rolando. Mas brincadeiras à parte, só para a gente quebrar o clima aqui, a recomendação aqui, né, da aplicação do Triancil ou da betametasona, aqui voltando um slide, tá? Não muda em termos de área e em termos de aplicação. A recomendação é que você aplique de 0,02 a 0,1 ml, então é um risquinho dessa seringuinha de toxina botulínica, tá? Uma distância de meio a 1 centímetro entre cada ponto, e o intervalo entre as sessões não muda, de 4 a 6 semanas, né, 30 dias aproximadamente, entre uma infiltração e outra. O número de sessões é variável, você tem que ir reavaliando esse paciente, e aqui o artigo lhe traz que a repilação é melhor notada depois de 3 sessões, 3 infiltrações, é que você tem um melhor resultado. Então, você poderia já propor para o seu paciente 3 sessões de infiltração, claro, observando sempre a atrofia. Muito cuidado com a atrofia. A dor é um fator limitante para o uso em crianças, tá? Então, anestésicos tópicos, vibração, resfriamento do local pode até aliviar, mas a criançada, pessoal, tem muito medo de injeção, então eu não recomendo que vocês façam infiltração na criança. Por quê? A alopecia areata já é reconhecida como uma entidade que, putz, é psicossomática, né? Então a criança vai estressar, vai abrir nova área e daí a culpa vai ser sua, tá? Os efeitos colaterais, como atrofia, absorção sistêmica, sangramento local, cefaleia, podem acontecer, mas são mais raros. A atrofia é mais comum.
Corticoterapia tópica. Corticoterapia tópica, pessoal, ela pode ser utilizada em qualquer forma na alopecia areata, mas tem melhores respostas nas formas leves a moderadas, porque a gente tem que entender que o corticoide tem um limite de penetração, né? Os autores, eles recomendam você utilizar a corticoterapia tópica no caso do paciente adulto se recusar à infiltração, então ele vai ficar como segunda modalidade de tratamento, ou já direto na criança. Direto na criança, recomendo você utilizar direto o corticoide tópico. Não infiltra. Tadinha da criança vai ser muito sofrido e para ela tanto faz. Ficar, às vezes, carequinha ou não. Às vezes a ansiedade é maior da mãe. Né? Os estudos evidenciaram que a resposta é diretamente proporcional à potência do corticoide. Então, o mais recomendado são os corticoides de alta potência, como o clobetasol, e a oclusão, ou seja, você colocar uma fitinha, um micropor em cima da solução do creme de corticoide, aumenta o potencial de absorção do medicamento e, consequentemente, melhora a resposta ao tratamento. Efeitos adversos mais comuns do corticoide tópico, nós temos as foliculites. A atrofia também pode ser provocada pelo corticoide tópico, gerando telangiectasia e estrias. Isso é tudo efeito da atrofia. Mais raramente, principalmente nas crianças menores, pode provocar supressão do eixo adrenal. Em criança, pode, porque a superfície corporal, na proporção do peso, ela é muito maior. A gente tem uma recomendação do consenso, né, que a gente vai ter aí um uso máximo 5 vezes por semana. Então, o consenso, ele recomenda que você não use o corticoide tópico todo dia. Por exemplo, você pode utilizar de segunda a sexta, e daí você deixa sábado e domingo sem utilizar, para evitar a atrofia. Tá? Idealmente, ele recomenda, depois de 12 horas, você lavar o couro cabeludo para evitar pústula. Isso vai ser mais recomendado nas mulheres, que habitualmente lavam o cabelo aí em dias alternados. Nos homens, isso normalmente não é uma recomendação que precisa ser dada, porque habitualmente o homem lava a cabeça todos os dias. Minoxidil tópico, pessoal. As meta-análises, elas verificaram que o minoxidil tópico tem um efeito 5% superior ao placebo nas alopecias areatas unifocais, ou seja, é muito pouco. Assim, apesar de controverso, né, 5% em comparação ao placebo, ele é ainda bastante utilizado como tratamento adjuvante, porque o minoxidil é o nosso grande queridíssimo, né? Então a gente acaba utilizando aí como tentativa, tá? Mas para a alopecia areata, minoxidil tem pouca evidência, tá? Desculpem aqui, mas a minha voz daqui a pouco vai sumindo depois de um dia de trabalho. Imunoterapia tópica, pessoal. O que consiste a imunoterapia tópica? A gente está falando aqui da difensiprona. Imunoterapia tópica, ela vai ser realizada com agentes contactantes que vão gerar o quê? Um eczema de contato. Por que gerar um eczema de contato? Porque existe um mecanismo postulado de que o eczema ele vai desviar a resposta inflamatória para o local da inflamação do folículo, liberando esses folículos, né, do processo autoimune. Então, ele vai desviar esses linfócitos que estão atacando o folículo lá para a área do eczema. No Brasil, o sensibilizante mais disponível é a difensiprona, utilizado apenas em farmácias de manipulação, aliás, comprado apenas em farmácias de manipulação, e você vai ter uma forma de utilizar que a gente já vai verificar aqui. A forma de uso é, após uma exposição inicial, o mecanismo fisiopatológico, é que depois de um período de umas 2 a 3 semanas, o seu organismo vai gerar uma memória imunológica. Então, o que vai acontecer? Você vai sensibilizar esse paciente inicialmente, o seu linfócito vai reconhecer a difensiprona, vai lá para o linfonodo, depois ele volta para a pele, um período de 2 a 3 semanas com uma resposta imunológica montada. Para isso, a difensiprona tem etapas, tem uma regrinha para você utilizar. A gente tem a fase da sensibilização, da evolução e da manutenção. O que é cada uma delas? Aqui só um desenho esquemático para ilustrar, isso não é foto do artigo, só foto de acervo pessoal meu, foto de internet, mas o infiltrado inflamatório aqui da alopecia areata, que pega o bulbo do folículo, vai ser, a partir do uso da difensiprona, os linfócitos vão ser enganados, vamos dizer assim, e eles vão lá atacar a difensiprona, desviando essa resposta inflamatória.
Olá, Bruna, tudo bem? Seja bem-vinda. Bruna, eu estou gravando a aula aqui, depois você pode pegar do começo, tá bom? Depois eu mando o Boa link noite, para muito você. obrigada. Desculpa. Imagina, estamos aqui. Qualquer coisa você grita, mas não grita muito alto, não. É brincadeira, porque somos todos uma grande família. Quais são as fases, então, do uso da difenciprona, né? A primeira fase da sensibilização, você vai utilizar a difenciprona diluída em acetona, isso é importante você colocar na sua receitinha, a 2%. Vai vir lá um frasquinho para você com a difenciprona 2%. Você vai aplicar em uma área de mais ou menos 2 por 2 centímetros, que equivale ao seu polegar aproximadamente, igual a prova do laço, tá? Você vai fazer ou na região retroauricular ou no deltoide. Eu prefiro no deltoide, porque na região retroauricular pode ser um pouco mais desconfortável. Recomenda-se não se expor ao sol num período de aproximadamente 48 horas. A fase da evolução, do follow-up, ele consiste após 2 a 3 semanas da sensibilização. Por quê? É o período de resposta da sua imunidade, para gerar a memória imunológica. E essa fase, ela é mais delicada. Por quê? Nessa fase do follow-up é quando a gente vai estabelecer uma concentração mínima para gerar um eczema necessário para você poder tratar o paciente. Para quê? Para você não colocar uma concentração muito alta dessa difenciprona e assim você evita reações extremas, porque de repente você coloca lá uma difenciprona muito concentrada no couro cabeludo, você pode formar bolha, você pode formar um grande eczema com generalização, e isso não é bem-vindo, né? Na fase do follow-up, você vai aplicar em metade do couro cabeludo ou um quarto do couro cabeludo, e a cada 2 semanas a gente vai aumentando essa concentração progressivamente. 0,01%, 0,02%, 0,05%, etc., até finalmente 2%. Pessoal, aqui, até uma pausa. Isso é logisticamente inviável na prática clínica. Essa é a minha segunda crítica ao consenso, porque não dá para você fazer tanto frasquinho assim da difenciprona, né? Não dá para você mandar manipular tanta coisa. Eu recomendo, depois da fase de sensibilização, vou voltar um slide. Aqui da difenciprona 2%, você devolve o frasquinho para a farmácia de manipulação e pede para eles manipularem aí a 001, 005 e de repente 01, né? Você faz aí 2, 3 frasquinhos, porque não dá para você pedir para o paciente ficar fazendo tantas titulações aqui. Esse é uma crítica minha ao consenso. Isso é logisticamente inviável, né? Quando que a gente vai chegar nessa concentração ideal? A concentração ideal é aquela que gera um leve eritema, uma leve descamação, um leve desconforto nas primeiras 48 horas. Então você vai gerar uma reação local leve, não é para ficar muito intenso, tá? Uma coisa que você pode fazer para acelerar o processo é aplicar diferentes concentrações dessa difenciprona em diferentes áreas. Então você pega um quarto do couro cabeludo, você aplica uma concentração, em outro um quarto outra, outro um quarto outra. Depois, a cada 2 semanas, você vai reavaliando e verificando se houve eczema, tá? E aí, você chegou nessa concentração ideal. A gente ainda não está falando de repilação. A gente está só chegando na concentração ideal deste eczema. É após se encontrar essa concentração ideal, a dose ela deve ser repetida semanalmente. Então, você vai reaplicar no paciente toda semana. Você pode ensinar o paciente a fazer isso na casa dele. Aqui nós temos uma imagem também de outro artigo, mostrando, né, aqui houve essa área da sensibilização, observe como fica marcadinho, e depois foi aplicado em metade do couro cabeludo do paciente, né, a difenciprona, eu não sei que concentração é essa que foi utilizada, mas para você mostrar para ele evidenciar como há potencial de resposta. A fase de manutenção, ela tem que ser mantida por um período de 12 a até 24 meses. Gente, é bastante coisa. 1 ano a 2 anos gerando eczema de contato no couro cabeludo do paciente não é brinquedo, não. Não é para qualquer um. O paciente tem que estar muito motivado, né? Após a repilação, né, que você almeja, você vai espaçar essas aplicações a cada 2 semanas, depois a cada 3 semanas, depois uma vez por mês e depois suspender, tá?
A gente tem algumas complicações, a gente não pode esquecer que a gente está gerando um processo inflamatório nessa pele e, consequentemente, você pode gerar hipercromia, hipocromia, bolha, um eczema até com generalização e linfadenomegalia na região cervical por conta do processo inflamatório no couro cabeludo. Saímos da imunoterapia com a difenciprona. Entramos na antralina, continua sendo um sensibilizante, um compactante, mas a difenciprona ela tem o objetivo principalmente de desviar o processo inflamatório, assim como a antralina ela tem o objetivo de desviar o processo inflamatório, assim como a difenciprona. Porém, a antralina não faz um processo imunomediado, então não é uma dermatite de contato alérgica. É sim um eczema por irritante primário. Isso é uma diferença sutil, mas é que não faz memória imunológica. Hoje, a antralina ela também só é disponível nas farmácias de manipulação e você vai mandar manipular numa concentração de 0,5% a 2% na forma de creme. Eu gosto de fazer esse meio termo, 1%, porque daí é mais prático. Tá? Existe um potencial de repilação em 71% dos casos, bastante, uma resposta máxima em aproximadamente 15 meses. Como que você vai utilizar essa antralina? Você vai aplicar na área cometida por 30 minutos e enxaguar após. Tá? A gente não tem mais, antes começava com 5 minutos, ia aumentando 1 minuto por dia. Nossa, era uma chatice isso. Então, para facilitar para o paciente, você aplica por 30 minutos e enxágua. A cada 3 dias, você vai aumentando 15 minutos. Mais ou menos a mesma coisa que a gente fazendo a titulação da difenciprona. A gente vai chegar a um tempo máximo de 2 horas, tá? Se o paciente não tiver resposta nenhuma, aí você pode até deixar a noite toda. Mas qual que é o grande objetivo? Também, assim como a difenciprona, causar um leve a moderado eczema. Coisa leve, tá? Leve eritema, leve descamação, sem formação de bolha, tá? Esse medicamento aqui não é colocação, é coloração, me perdoem pelo erro de digitação também. A coloração escura pode gerar pigmentação do ósseo folicular. Isso daqui é muito interessante, porque isso daqui pode mimetizar os black dots, os pontos pretos da atividade da alopecia areata. Então você precisa ter olhos atentos, tá? Aqui é uma opção para criança, porque a difenciprona ela é contraindicada em criança. Então, a antralina, aqui em questão, você pode utilizar em criança. Então, é uma opção terapêutica bastante interessante. Tá? A gente tem aqui diversos protocolos para corticoterapia sistêmica. Até aqui alguma dúvida, pessoal, antes que eu emende na corticoterapia sistêmica? Tudo bem aqui? Qualquer coisa, Tudo bem. vocês gritam. Vamos agora para os corticoides sistêmicos. Corticoide sistêmico, pessoal, é sempre uma controvérsia. Não se usa ou não usa. Corticoide sistêmico tem que usar. Mas a forma de utilizar, mesmo no consenso, ele não traz um consenso. Tá? Então, isso é uma coisa que eu achei um pouco falha no consenso brasileiro, porque aqui, na verdade, ele não traz, ele não bate o martelo, né, sobre um guideline, ele apenas cita o que tem na literatura, então aqui eu também achei um pouco se esquivando de uma responsabilidade, mas vou trazer para vocês o consenso ele diz, né? Existem diversos protocolos da corticoterapia sistêmica. A maioria visa reduzir os efeitos glico e mineralocorticoide, né, os efeitos colaterais. Existe, por exemplo, o mini pulso com a dexametasona por via oral, né? É muito pouco utilizado aqui no Brasil, tá? Você vai utilizar uma dose de aproximadamente 2,7 miligramas 2 dias na semana. Pulso de metilprednisolona, pessoal, também é pouco utilizado no Brasil, por quê? Você precisa de internação. A metilpred ela pode aumentar a pressão arterial, o paciente tem que ficar monitorizado. Então, isso não é prático no dia a dia. Nós temos os mini pulsos com a prednisolona, que a gente já tem um cenário um pouco mais realista. Um estudo 1 mostrou um uso de 300 miligramas de prednisolona, um pulso mensal, por 4 meses. Um estudo 2, 1.000 miligramas de prednisolona por mês. E o estudo 3, que eu achei mais realista,
80 miligramas por dia, 3 dias consecutivos a cada 3 semanas. Esse daqui se assemelha mais ao nosso mini pulso da prednisona que normalmente a gente discute. Essas doses muito altas, de 300 miligramas, 1.000 miligramas, 1 grama de prednisolona, é arriscado pelo efeito oftalmológico, né, que o corticoide pode trazer, e pelo efeito de miopatia pelo corticoide. Isso é bastante grave, tá? Eu não gosto muito, agora isso é opinião de especialista, é o menor nível de evidência científica que é o meu. Não há consenso na literatura. O que a gente utiliza no Brasil? O esquema mais utilizado no Brasil, isso o consenso ele traz, é com a prednisona, não a prednisolona, de meio a 1 miligrama por quilo por dia, com desmame após a repilação. Agora aqui, pessoal, vou colocar uma modesta observação minha, uma observação por Pedro Colli, isso não está no artigo. O pulso, né, de corticoide por via oral, que é essa dose plena de meio a 1 miligrama, ainda é inviável em muitos locais com pouco acesso a serviços de saúde. Por quê? Existe um alto risco de efeitos adversos dos corticoides. Então, eu ainda acho mais seguro, né, em termos de segurança, para quem está na prática clínica todos os dias, o mini pulso de corticoide é mais seguro do que essa dose plena com desmame, tá? Não descrito em outros guidelines, mas que é citado aqui no artigo. O deflazacorte. Deflazacorte, para quem me conhece, eu gosto de utilizar o deflazacorte porque ele tem menos efeito mineralocorticoide. Ele é mais caro, mas ele é mais eficiente. A gente vai ter aqui uma dose de 0,75 miligramas por quilo por dia. O que significa isso? Isso equivale a 30 miligramas do deflazacorte, que é o comprimido do deflasa. E só uma coisa, deflazacorte não é marca. Deflazacorte é o nome do princípio ativo, tá? Assim como prednisona. Deflazacorte é o princípio ativo, tá? Nós temos que 30 miligramas do deflazacorte equivalem a 20 miligramas da prednisona, tá? Então é só você fazer o cálculo. A gente tem uma outra alternativa bastante interessante, que até o consenso eu não considerava, mas agora eu passei a considerar, que são as terapias intramusculares. Elas podem ser uma alternativa. Aplicação de 40 miligramas mensal da betametasona por 6 meses, tipo diprospan, tá? Mostrou-se superior ao pulso de prednisolona, aqui do artigo, não é da prednisolona, prednisolona. Mas um diprospan intramuscular, ele pode ser bem-vindo. Né? A gente só tem que atentar também para os efeitos da corticoterapia a longo prazo, como aumento da pressão arterial, aumento da glicemia, a questão da desmineralização óssea é importante, a gente tem uma imunossupressão mais randômica com o corticoide intramuscular, mas de repente você pode utilizar ou naquele paciente que não é muito aderente ao tratamento, ou em associação, por exemplo, com o metotrexato, né? Você está utilizando lá o MTX, e daí você pode fazer uma terapia intramuscular nesse paciente, de repente, por 1, 2 meses da betametasona, e você vai reavaliando o paciente numa repilação um pouco mais problemática, tá? Eu achei bem interessante essa proposta. Entramos aqui nos inibidores da JAK, né? Os inibidores da JAK, a JAK é a janusquinase, que é uma proteína intracitoplasmática presente principalmente nos linfócitos, né? A inibição da JAK, ela vai inibir a via de sinalização inflamatória, via interferon e interleucina 15, que é responsável, essa via, pela ativação do linfócito TCD4, que é o principal responsável pela atividade da alopecia areata, tá? O que a gente tem aprovado no Brasil? Anotem isso, se atentem para isso. Isso é importante. No Brasil, nós temos aprovado pela Anvisa apenas o baricitinib e o ritlecitinib, tá? Baricitinib e ritlecitinib são os dois aprovados pela Anvisa, tá? Aqui só um desenho esquemático. A JAK, a janusquinase, ela está aqui dentro do citoplasma. Ela vai ser responsável por toda essa cascata intracitoplasmática que eu não vou ficar lendo
aqui para vocês. O baricitinib, ele é aprovado para maiores de 18 anos, então crianças não podem utilizar. Um estudo com 1.200 pacientes evidenciou que após 36 semanas, os pacientes com score SALT maior do que 50%, ou seja, mais de 50% do couro cabeludo acometido, evoluíram para menos de 20% do score SALT, ou seja, menos de 20% do couro cabeludo acometido. Tá? A dose de 4 miligramas por dia por boca, pessoal, via oral, isso não é injetável, apresentou melhor resultado do que a dose de 2 miligramas por dia. Já o ritlecitinib, ele já é aprovado para maiores de 12 anos, então ele pode ser utilizado em crianças maiores do que 12 anos. Então, o estudo evidenciou que depois de 24 semanas, 23% dos pacientes tiveram uma melhora do score SALT de 50 para menos do que 20, tá? Ou seja, houve repilação. E depois de 48 semanas, 40% dos pacientes com score SALT maior do que 50 evoluíram para score SALT menor do que 20, tá? A dose preconizada é de 200 miligramas de dose de ataque por via oral, também não é injetável, seguido por uma dose de 50 miligramas por dia de manutenção, certo? Outros inibidores da JAK, nós temos eles descritos, mas não aprovados pela Anvisa para alopecia areata. Eles são aprovados para artrite reumatoide, outras doenças dermatológicas, mas não para areata. Nós temos o tofacitinib, o ruxolitinib e o upadacitinib. Não vou ficar lendo dose aqui, eles não são aprovados, então a gente não tem que ficar discutindo isso por enquanto, senão fica muito cansativo. O consenso ele mostrou que os inibidores da JAK tópicos não mostraram nenhuma eficácia. Os inibidores da JAK tópicos, vocês já devem ter visto o artigo, ter visto foto do paciente utilizando, então aquilo que caiu por terra, não mostraram eficácia. Os inibidores da JAK oral são considerados seguros e, assim como outros imunossupressores, também têm os seus efeitos adversos, como os mais comuns: infecção de via aérea superior, infecção do trato urinário, acne e elevação das transaminases. Tá? Então, para paciente em uso de inibidor da JAK, tem que utilizar TGO, tem que solicitar TGO e TGT. Observem aqui esse artigo do JAAD mais antigo que mostrava, né, o tofacitinib tópico, mas isso não existe mais, isso caiu por terra, tá? Então vamos esquecer essa história. Aqui nós temos um resuminho que eu coloquei para vocês do artigo aqui, não vou ficar lendo, repetindo o que eu acabei de falar, mas está aqui o resuminho, tá? Aqui a mesma coisa. Em termos de metotrexato, ele ficou mais por último aqui, mas ele é tão importante quanto os corticoides, né? O metotrexato, inibidor da dihidrofolato redutase. A recomendação do consenso é iniciar com a dose de 5 a 10 miligramas por semana e ir aumentando progressivamente até 20 a 25 miligramas por semana, tá? Eu acho isso pouco prático, tá? O consenso recomenda isso, eu acho pouco prático. Eu já começo, Pedro Colli, já inicio com uma dose de 10 a 15 miligramas, depois, se for necessário, já vou aumentando para 20, tá? Claro, mediado por exame laboratorial. Doses acima de 15 miligramas, 20, 25 miligramas, é muito interessante a gente considerar o metotrexato injetável, e eu tenho considerado, sim, nos ambulatórios, o metotrexato injetável. O último ambulatório eu já prescrevi para 2 pacientes do MTX injetável. O injetável, ele já vem na ampolinha 25 miligramas por 2 ml. O paciente vai injetar 1 ml por semana, tá? É muito interessante o metotrexato porque ele pode ser realizado na associação com um corticoide por via oral ou injetável, né, ou corticoide injetável, e depois de repilar, olha só que interessante, o consenso ele fala para você reduzir a dose, tentar o máximo possível manter uma manutenção de 7,5 a 12,5 miligramas por dia. Então isso é uma coisa interessante na terapia de manutenção. Quem está habituado aí a tratar paciente com alopecia areata, depois da repilação você pode ir retirando, mas manter por um período de 7,5 a 12,5 miligramas. Tá?
quando a gente vai ter melhores respostas no uso do metotrexato? Em pacientes acima de 40 anos, com menos de 5 anos de duração da doença, e naqueles pacientes que, quando você faz a dose acumulada do metotrexato, alcançaram uma dose de 1.000 a 1.500 miligramas do metotrexato. Então, observem que não é uma medicação de uso, assim, de resposta rápida, tá? Uma medicação de um tempo mais prolongado de uso. Aqueles pacientes que utilizaram corticoide em associação com metotrexato, principalmente doses baixas de prednisona ou prednisolona, tiveram uma repilação muito melhor. Então, hoje, eu tenho considerado sempre, na maior parte dos pacientes com alopecia areata grave, associar o mini pulso de corticoide por um período de pelo menos 3 meses, aí, 12 semanas aproximadamente, em termos de mini pulso, tá? Aqui, claro, importante que recorrências podem ocorrer após descontinuação. Os efeitos adversos do metotrexato incluem, né, a pancitopenia, claro, por mielossupressão, esse é o mais temido, mas felizmente é o mais raro. Pneumonite intersticial, então a gente tem que valorizar queixas respiratórias no paciente em uso de metotrexato. O paciente em uso de metotrexato que tem dispneia, tem que suspender o medicamento, fazer raio-x de tórax, de preferência, pedir uma tomo de tórax. E, claro, a alteração das transaminases e da função hepática por conta da hepatotoxicidade. Nós precisamos suplementar o metotrexato sempre com ácido fólico, que varia de 5 miligramas por semana até 1 a 5 miligramas por dia. O preconizado é que com doses acima de 15 miligramas, né, a partir de 20 miligramas, você comece com 10 miligramas de ácido fólico por semana. Antes de iniciar com o metotrexato, o que o consenso pede? Raio-x de tórax e PPD, sorologia para hepatite B, hepatite C e HIV. Isso é uma coisa que a gente não fazia muito corriqueiramente nos ambulatórios, mas nós vamos passar a fazer, porque o consenso ele exige isso, hepatite B, hepatite C e HIV. Claro, é mandatório. HIV faz imunossupressão e hepatite B e hepatite C são vírus hepatotróficos, né, e hepatotóxicos. Hemograma, função renal, função hepática, a gente sempre pede, e o beta-HCG é importante para pacientes do sexo feminino. Nós vamos repetir os exames em 30 dias e depois a cada 90 dias, conforme a necessidade clínica. Isso não muda muito do que a gente já fazia com o metotrexato. Nós temos aqui algumas modalidades terapêuticas um pouco menos empregadas na alopecia areata, pessoal, mas o consenso ele fala sim sobre a ciclosporina. O que a ciclosporina faz? Ela inibe também as células T-helper e a produção de interferon gama. A eficácia foi comprovada nos estudos duplo cego e a gente vai fazer uma dose mediada por quilo de 2 a 5 miligramas por dia. Então você vai pegar essa dose e dividir em 3 tomadas por dia, manhã, tarde e noite. Tá? Uma repilação que variou de 25% a 76%, porém, apesar dessa eficácia, o uso ele é bastante limitado, porque a ciclosporina já é mais carregada de efeitos colaterais, como nefrotoxicidade, principalmente vasoconstrição da arteríola aferente, gerando hipertensão de origem renal. Tá? Imunossupressão severa e essa hipertensão arterial pode ser grave. Então, o paciente que está em uso de ciclosporina precisa ter a sua função renal e a sua pressão arterial dosadas frequentemente, monitorizadas frequentemente. A duração do tratamento ela vai depender da presença dos efeitos adversos. Então, a ciclosporina ela vai ficar como uma modalidade de tratamento aí que merece ser vista caso você tenha um paciente muito refratário a todas as outras modalidades. A azatioprina também é bastante importante, existem poucos relatos, mas ela também é descrita como modalidade terapêutica, assim como a ciclosporina, a dose ela varia de meio a 3 miligramas por quilo por dia, uma repilação observada em aproximadamente 43% dos pacientes. Os efeitos adversos da azatioprina variam, né? O mais importante seria a mielossupressão e a elevação das enzimas
hepáticas, pancreatite e os efeitos gastrointestinais. Claro, são graves, mas são mais raros. A questão da mielossupressão é que tem que ser vista com mais frequência. E aqui a gente pode sim associar a azatioprina em corticoide ou com metotrexato, em associação com corticoterapia, né? Azatioprina com MTX ou corticoide, mas a gente tem que admitir que a associação com metotrexato pode ainda potencializar mais os efeitos adversos do medicamento. Existe uma descrição aqui, pessoal, ainda um uso muito sutil do Excimer Laser para alopecia areata. Segundo o artigo, o Excimer Laser possui propriedades imunossupressoras porque induz a apoptose de células T. Um estudo com 94 indivíduos mostrou uma revelação de 36 a 100% dos casos, tá? Em uma quantidade de fios igual a, ou maior do que 50% de área. Eu achei um resultado um pouco, como é que eu posso dizer? Alarmante, né? Um pouco precoce, positivamente precoce, porque um estudo só mostrou 100% dos casos. Eu acho que carece mais estudos, né? Porque assim, nada é tão bom assim que a gente possa sair acreditando. A gente tem efeitos adversos importantes, porque esse laser pode gerar eritema, bolha, dor durante o procedimento e principalmente, pessoal, mais temido, alopecia cicatricial por conta do laser. Então, vejamos que não é uma coisa assim isenta de efeitos colaterais. É caro, tá? Então, ele vai ser indicado para aqueles casos leves, moderados e com refratariedade ao tratamento, mas é porque cita o consenso. Eu, particularmente, não tenho nenhuma experiência com Excimer Laser para alopecia areata. Existem algumas situações especiais, eu já estou finalizando a nossa aula de hoje, como, por exemplo, alopecia areata em crianças. 60% de todos os casos de alopecia areata se iniciam até a segunda década de vida. Então, são casos muito relevantes e muito prevalentes. Em casos leves, lembrar que a terapêutica tópica sempre vai ser a preferida, né? Porque o injetável ele é ruim para a criança. Quando possível, você vai colocar o corticoide tópico e realizar oclusão, né? E o corticoide injetável para aquela criança maior ou para aquele adolescente que suporta. Para os casos graves, a gente vai avaliar a terapia sistêmica. E, claro, aqui é o que o artigo cita, mas o único tratamento sistêmico aprovado na faixa etária pediátrica é o ritlecitinib, para menores, para maior de 12 anos. As demais medicações que a gente utiliza são todos off-label para alopecia areata, mesmo corticoide, né? Mas, claro, a gente não vai sair introduzindo ritlecitinib para todo mundo, é caro, né? Então a gente acaba utilizando os medicamentos off-label e se você utilizar na literatura, o que tem na literatura de terapêutico off-label, as opções preferidas para crianças são o corticoide por via oral e o metotrexato. Claro, metotrexato tem que tomar cuidado para alteração do crescimento da criança. Então em pré-púberes não é indicado, seria indicado mais o corticoide por via oral, ok? Ufa, pessoal! Falamos sobre o segundo consenso da alopecia areata. Hoje, vocês são as pessoas mais atualizadas em alopecia areata deste meu Brasilzão. Aqui só para a gente descontrair um pouco, essas são as fotos da minha última viagem, da minha lua de mel. Aqui é a vinícola Antinori, que é a vinícola mais antiga da Itália, considerada a melhor vinícola do mundo. Aqui é a área da produção da Antinori, servem essas caixas de vidro, que é onde são feitas as degustações, quando você faz a visitação com a degustação que inclui, né, que você paga pela degustação, são realizadas aqui, nessa vinícola. Aqui é uma das partes da produção que fica no telhado da Antinori, essa vinícola ela fica dentro do morro, e aqui é o restaurante que ao final da degustação você pode contratar o restaurante, e é o restaurante Rinuccio, 1180, é o nome do restaurante, Rinuccio. E foi a melhor bisteca fiorentina que eu comi na minha vida. Vale a pena, o restaurante ficar no meio da vinícola. Proibido morrer sem ir, essa frase eu sempre falo.
Pessoal, alguma dúvida?